Uma distribuição Telefilm. You had it all. It wasn't enough. No, it's not enough. They tell you it's not worth the price, so just let it go. But you know you can't. Universidade Red Lake. You know you won't. It's not easy, no, finding the words to say. When you're feeling lost, you'll find your way. The world is so broken. Deus não está morto. VB, então apoio de primeiro gênero, e aqui nosso VC, um apoio de primeiro gênero também. A gente vendo aqui a quantidade de reações, né, de incógnitas que nós temos para as três equações da estática, a gente vê que a gente tem um grau de periodicidade igual a 1, certo? Tá aí, gente? Lembraram? Sim. Aí vamos lá. Aí depois que a gente determina esse grau de periodicidade, eu tenho que pegar essa estrutura, somente a estrutura inicial, né, e transformar ela em uma estrutura isostática agora. Como que a gente transforma ela? É o que a gente chama de sistema principal, né? Esse sistema principal eu devo tornar essa estrutura anterior numa estrutura isostática, né? Eliminando um dos vínculos, porque era grau de periodicidade 1. Correto? E o que eu fiz? Eu eliminei o apoio B, e troquei esse apoio B por uma carga pontual, que a gente está chamando de carga virtual, né? A x1 igual a 1. Beleza? Até aí? Tranquilo? Sim. Tranquilo. Como que está o ritmo, galera? Só para vocês me darem um retorno para ver se está tranquilo, se está corrido. Tá ok, senhor. Ok? Pode continuar, tá tranquilo. Então tá bom. Tá maneira, tá... A qualidade está boa agora. Beleza? Então vamos lá. Como a gente definiu que o grau de periodicidade é 1, a gente vai ter que calcular duas estruturas. É o que a gente chama de E0 e a estrutura E1. O que são essas estruturas, de novo, só para a gente recordar? O nosso E0 é a estrutura do sistema principal com o carregamento original. Certo? Lembraram? E a gente tem a nossa E1, que é a estrutura do sistema principal, lembrando que é sempre em cima do sistema principal que a gente vai trabalhar, tá? Com o carregamento x1 igual a 1. Então, para cada estrutura dessa, a gente vai ter que definir todas as reações, o valor do momento e, principalmente, né, o diagrama de momento fletor que cada estrutura dessa faz com o tipo de carregamento. Tranquilo até aí? Tranquilo, professor. Então, vamos lá. Ó. Primeira coisa então, que a gente vai calcular aqui agora, desenvolver, vai ser a estrutura E0. Vou repassar ela aqui para o... Então, a nossa estrutura E0, ela vai ter um apoio de segundo gênero em A, e lá em C, um apoio de primeiro gênero em C. Ok? Qual é o tipo de carregamento que a gente tem para essa estrutura? Essa estrutura, então, eu tenho 3 tipos de carregamento. A gente voltar lá nela, ó. Eu tenho 3 tipos de carregamento. Tem uma carga distribuída total, né, com valor único de 30, e tenho 2 cargas pontuais de 25.
Então, como a gente tinha feito em sala de aula, a gente vai ter que calcular 3 vezes esse E0. Uma para a carga distribuída, uma outra E0 para essa carga pontual de 25, e uma outra E0 para essa carga pontual de 25. Por quê? Qual a facilidade disso? A hora que a gente for fazer as combinações de cada diagrama, né, a gente faz as combinações de uma forma mais tranquila, né? Não precisa ficar inventando muito diagrama, que é o grande problema nosso lá depois, é a gente fazer as combinações. Então, vou retirar isso aqui, vamos continuar lá. Então, o nosso primeiro E0 que eu vou fazer para a nossa carga distribuída. Então, a nossa carga distribuída, a gente tem uma carga total, né, distribuída total, de 30 quilonewtons por metro, certo? Essa carga distribuída faz um diagrama em forma de uma parábola de momento máximo no meio do vão. Momento máximo no meio do vão. Essa carga distribuída também vai fazer uma reação em VA e uma reação em VC. Notem que o VB sumiu, né, gente? Porque a gente definiu como sistema principal, retirando o VB, né? E incluindo, né, trocando, substituindo o VB pela carga X1 igual a 1. Então, nós não temos mais apoio, não temos mais força nenhuma em B. Temos somente o apoio A e o apoio C para tornar a estrutura isostática. Então, vamos lá. Esse momento máximo para uma carga distribuída é aquela formulazinha QL ao quadrado sobre 8. Isso vai ser 30 vezes o L aqui, que é 11 metros. 11 metros. Né? Ao quadrado, dividido por 8. Então, a gente vai ter ali 30 vezes 11. Dividido por 8. 453,75. Como vocês estão fazendo? Vocês estão acompanhando, copiando, ou como vocês querem fazer? Vocês estão só prestando atenção? Eu estou copiando. Eu também estou copiando. Estou tirando foto aqui. Professor, eu estou primeiro prestando atenção, estou tirando foto, depois quando acabar a aula, eu passo para minha folha que eu tirei as fotos. A maneira é assim, professor, tá dando para entender. Tá legal assim, desse jeito? Ou vocês querem que eu faça uma folha onde para vocês copiarem? Pô, se tiver como abrir mais um pouquinho a câmera aí, que não tá aparecendo, aqui não tá aparecendo tudo. Aqui também não, mas assim tá bom, professor. Mas o entendimento tá legal. Maneiro. Então tá. Então a gente calculou o momento máximo, né? Deu 453,75. E o nosso VC e o nosso VA, eles vão ser valores iguais, né? Porque é uma carga distribuída e está biapoiada, então os valores vão ser iguais. Então, VC, vou colocar aqui igual a VA, que vai ser igual a quem? O Q vezes o L dividido por 2. 30 vezes 11 dividido por 2. Vou voltar aqui para cima por causa do meu espacinho aqui. VA vai ser igual, então, 30 vezes 11 dividido por 2. 165? Então, VA 165. O VC também 165. Beleza? Vamos guardar essa folhinha aqui para depois a gente fazer as combinações. Vamos passar para o próximo E0. Nosso próximo E0, eu vou fazer, então, a nossa viga com o sistema principal, com a carga concentrada de 25, com as seguintes distâncias: 3 para cá e 8 para cá, correto? Tudo bem? Show.
Esse tipo de carga vai gerar um diagrama em forma de triângulo, zerando no apoio A, no momento máximo no ponto de aplicação da carga e zerando na outra extremidade em C. Esse momento máximo vai ter o valor de PAB sobre L. Quem que é o A? Sempre o primeiro trecho, o B sempre o segundo trecho. Então, vamos calcular esse momento. 25 vezes 3 vezes 8 dividido por 11. Então, a gente tem como momento máximo 25 vezes 3 vezes 8 dividido por 11. 54, 54. As reações, né? As reações VA e reações VC vão ser diferentes agora, né? Porque a carga não está centralizada, né? Então, para a gente poder calcular o VA, é P vezes o lado oposto B dividido por L. E para a gente calcular o VC, eu tenho P vezes A dividido por L. Lembram dessa fórmula? Reação vezes o lado oposto ao que a gente está calculando, né? Dividido pelo vão todo. Então, a gente tem aqui 25 vezes 8 dividido por 11. E embaixo no VC, 25 vezes 3 dividido por 11. Então, nós vamos ter, só para a gente ver, né? 25 vezes 8 dividido por 11. Eu tenho aqui 18,18. Embaixo nós vamos ter 25 vezes 3, 75, dividido por 11, 6,82. Tá correto isso, gente? Essas diferenças aqui absurdas de reações? Sim, né? O VA ele tem que reagir maior, porque a carga está mais próximo do ponto A do que do apoio C. Então, isso está, assim, essa disparidade, né? Essa desproporção entre as reações VA e VC está correta justamente por causa disso, porque a carga de 25, né? Ela está mais próxima do ponto A. Ok? Diga. Um equilíbrio, né? Elas seriam quase que simétricas, né? Se elas estivessem mais no centro. Então, o VA e o VC seriam quase que iguais, né? Dependendo aí. Quanto mais no centro ela tiver, mais as reações vão ser iguais, entendeu? Isso é até para a gente ter uma noção, né? Até para a gente, como eu sempre falo lá em sala de aula, né? Até para a gente ver se a gente está indo pelo caminho certo, né? Se a gente tivesse calculado aqui o VA completamente diferente, né? Um valor completamente absurdo, até para a gente ter noção. Peraí, eu errei alguma coisa, né? Que como a carga está mais próxima do ar, então a reação ali deve ser mais forte, né? Podemos seguir? Sim. Professor, seria... Então, para o E0... Professor, Oi? seria certo eu pegar o 25 e subtrair pelo menos o VA ou o VC para poder achar outro? Sim, direto, né? Aqui eu fiz a fórmula só para mostrar, mas sem problema. Você achou o VA e diminuiu de 25, você vai achar o 180. A diferença, né? Beleza. Tem problema isso. Falou. Então, agora nós vamos passar para o outro E0, né? Que a gente, como no início lá a gente falou, para a segunda carga concentrada. Também de 25 kN. Tá? Então, vou refazer aqui a estrutura. Por segundo gênero, por primeiro gênero, né? Aqui agora a carga de 25
ela está a 1 metro só aqui do apoio C, né? E os 10 metros lá para o apoio A. De novo, essa carga vai fazer um diagrama de momento fletor, de momento máximo no ponto de aplicação da carga, né? E zerando nas extremidades. Vou ter um momento máximo aqui no ponto de aplicação da carga. Vamos ter um VC e vamos ter aqui também um VA. Só agora a pergunta aí que a gente... Professor, rapidinho, a sua folha tá alta, não tá dando para ver. Ah, desculpa, eu acho que eu cheguei. Vocês vão me avisando aí, tá? Aí agora, só para a gente debater de novo. Na hora que a gente for calcular VA e VC, qual reação vai ter que ser maior agora? VC. VC, correto? Porque a carga está mais próxima de VC. Então, vamos lá, ó. Calculando o momento máximo. Também, como a carga está fora do centro, né? A carga pontual fora do centro, PAB sobre L. 25 vezes 10 vezes 1 dividido por 11. O A sempre o primeiro trecho, o B sempre o segundo trecho. Então, nós temos aqui o momento máximo de 250 dividido por 11. 22,72 quilonewtons metro. Pessoal, também deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui em relação à qualidade. Essa tinta vermelha, vocês estão conseguindo enxergar bem? Ok. Tá? Tá bom, pessoal. Então, vamos lá agora, ó, vamos calcular as reações agora. Eu tenho VA, que vai ser igual a PB sobre L, e o VC, PA sobre L. Esse valor vai ser igual a 25 vezes 1 dividido por 11. Então, a gente tem 25 dividido por 11 igual a 2,73. 2,27, desculpa. 2,27. O nosso VC, então, vai ser 25 vezes 10 dividido por 11, que vai dar os 22,72 quilonewtons aqui. Ok? Ok. Então, relembrando, nós fizemos aqui a distribuída da primeira, nós achamos uma parábola, as reações de valores iguais, e o momento, relembrando também, momento positivo. Para a primeira carga pontual, carga concentrada, nós trabalhamos com um diagrama em forma de um triângulo, né? Positivo, aqui para baixo, reações diferentes, porque a carga não estava centralizada. E para a terceira carga, que é a segunda carga pontual, também diagrama em forma triangular, momento aqui positivo, né? Momento, e as reações também diferentes, porque estavam fora do centro. Então, definimos aí os 3 E0 que a gente precisa, né? O E0 da distribuída, o E0 da primeira concentrada e o E0 da segunda concentrada. Finalizando esses E0s, finalizando o E0, nós vamos agora partir para o cálculo do E1. O E1
Lembrando a estrutura do sistema principal, agora com a carga X1 aplicada nesse ponto B, né? Então, eu tenho aqui agora a X1 igual a 1, uma carga virtual unitária, aplicada nesse ponto. Quais são as distâncias para ela? 6 metros até o A, né? E 5 metros até o C. Certo? Esse diagrama, né, vai gerar um diagrama também triangular de momento máximo no ponto de aplicação da carga, zerando na extremidade A, zerando na extremidade C. Como esse momento também, essa carga não está aplicada ao centro, nós vamos ter um momento máximo aqui também, com a mesma fórmula das anteriores. Nós vamos ter um VA e nós vamos ter aqui um VC. Certo? Esse momento máximo vai ser, então, em função de PAB sobre L, que vai ser igual a 1 vezes 6 vezes 5 dividido por 11. Então, a gente tem aí 30 dividido por 11 igual a 2,73. Professor, chega só um pouco para o lado só. Desculpa. Obrigadão. Mas me avisando aí quando estiver aqui, porque eu estou olhando as duas telas ao mesmo tempo, tá, gente? Valeu. Então, eu tenho aqui 2,73. Tranquilo, professor. Oi? Tranquilo. Tranquilo? Beleza. Então, vamos lá, continuando. Então, lembrando que esse momento máximo, como essa força X1 está aplicada no sentido para cima, ela gerou um momento para cima, né? Então, esse momento lá em cima, ele é um diagrama negativo. Se essa carga X1 está aplicada para cima, né? Automaticamente, para essa estrutura ficar em equilíbrio, o nosso VA e o nosso VC vão ter que estar direcionadas para baixo, né? Em reações contrárias, para que essa estrutura mantenha um equilíbrio, mantenha estática. Então, vamos lá de novo. O nosso VA vai ser igual a PB sobre L e o nosso VC, P vezes o A dividido por L. Então, nós temos aqui agora, então, o 1, que é a carga virtual, né? O X1, valia 1, vezes o B, 5, dividido por 11. Então, a gente tem aí 5 dividido por 11, igual a 0,45. Lembrando, lá no final, depois nós queríamos fazer as correções, lembrando que esse valor está para baixo. E o nosso VC, eu vou ter 1 vezes 6 dividido por 11. Então, a gente vai ter 6 dividido por 11 igual a 0,55. Também para baixo. Então, o X1 era só isso que a gente tinha que definir, né? O X1, como é uma estrutura, a estrutura do sistema principal, com a carga unitária X1 igual a 1 aplicada, então, uma estrutura só, construímos um diagrama, um valor do momento máximo, lembrando negativo, a reação VA e a reação VC. Correto? Tem? Próximo passo agora é a gente fazer as combinações que a gente tem que fazer. Como a gente tem uma estrutura, né, só com X1 igual a 1, né, só de grau de felicidade 1, a gente vai ter que fazer quais combinações possíveis? A gente vai ter que fazer as combinações delta 1, 0
e delta 1. Esse delta 10 é o E1 com E0 e o delta 1 é o E1 combinando com E1. Lembram? Então, vamos lá. Fazendo a combinação delta 10. No diagrama 1, a gente teve triângulo combinando com uma parábola primeiro, mais o triângulo do E1 combinando com um triângulo qualquer, mais o triângulo do E1 combinando com outro triângulo qualquer do E0. Então, ó, lembrando, ó, E1 com E0 da parábola, E1 com E1 da primeira carga concentrada, E0 aqui, né, desculpa, e aqui E1 combinando com E0 da segunda carga concentrada. Lembraram? Vamos colocar os valores, então, que a gente vai precisar aí. Então, o que a gente falou lá no início, né? O importante é a gente definir qual foi o diagrama que foi gerado para cada estrutura, né? Para a gente poder fazer as combinações corretamente. Porque é a partir dele aqui que a gente vai desenvolver o exercício todo, né? Então, vamos lá. Nosso primeiro valor aí que a gente tem para a nossa carga distribuída, eu tenho aí um valor do momento de 453,75. O momento do nosso valor do E1, 2,73. Lembrando que aqui ele é negativo e aqui ele é positivo. O E1 aqui continua 2,73. E o nosso E0 da primeira carga distribuída, um momento de 54. Aqui vai ser importante a gente pegar as medidas, né? Então, a gente tem... Aí, show. Beleza? Show. Aqui a gente tem 6 e 5. E aqui a gente tem 3 e 8. Aqui a gente tem 2,73 de momento. Distâncias 6 e 5. E aqui para ter segunda carga concentrada, a gente tem a distância de 10 e 1 e um momento máximo de 22,72. Dúvidas daí, gente? Essa combinação aí todo mundo acompanhou? Sim. Beleza? Então, agora com essas combinações na mão, né? Nós vamos lá para aquela nossa tabelinha, onde a gente vai encontrar as combinações que foram formadas aí para cada figura, né? Então, a primeira aí que nós temos um triângulo com uma parábola. Triângulo com a parábola. Eu encontrando aqui, eu acho essa fórmula, né? Então, a gente tem aqui, ó, primeira fórmula, ó, delta 0, 1/3, né, de L, que multiplica 1 mais AB sobre L ao quadrado, que multiplica MM. Todo mundo está com a tabelinha na mão? Só para a gente ir acompanhando. Sim. Os valores aqui do triângulo e da parábola. 1/3 de 11, que multiplica 1 mais, lembrando aqui, né, 6 e 5, que a gente precisa, 6 vezes 5, dividido por 11 ao quadrado, que multiplica 2,73, que multiplica 453,75. Lembrando que aqui é negativo.
Professor, chega um pouco pro lado de novo. Fazendo favor. Toda hora eu tô perdendo aqui. Tá tranquilo, pô. Então a gente vai ter ali vê se vocês acharam aí para mim esse valor 5.668,16. Professor, segura um pouquinho só para dar tempo de copiar. Sim, sem problema. Conseguindo ler aí, gente? Tava conseguindo, agora ficou ruim. Então, essa combinação que a gente fez, né, foi a primeira combinação aqui, vou separar aqui para a gente fazer, eu estou fazendo por parte, né, então, essa aqui da primeira. A nossa segunda combinação vai ser triângulo com triângulo, né, então a gente não pode, lembrando, né, a gente não vai poder utilizar essa formulazinha aqui simples, essa daqui eu consigo utilizar quando os dois triângulos são iguais, né? Esse triângulo com esse triângulo aqui, né? Então, eu não consigo utilizar essa porque os triângulos aqui são iguais. Então, como o nosso exercício, os triângulos são triângulos de tamanhos diferentes, aí a gente vai ter que utilizar aquela outra formulazinha. Essa daqui, ó, quando a gente tem triângulo com triângulo diferentes, né? Esse triângulo aqui, deixa eu ver se vocês consigo colocar esse, né? Vou puxar aqui para essa linha, com esse daqui, que dá essa expressãozinha aqui. Vocês lembram que aqui tinha um x1 maior do que x, uma condição para essa fórmula existir? Então, essa fórmula aqui vai ficar assim, ó. L sobre 6, mm, valores dos momentos. Eu tenho vezes 2,73 negativo do E1 vezes 54 do E0 multiplicado por 2 menos o x, né, que é 3, menos o x1, que é 6, elevado ao quadrado, esses dois valores dividido por x1, que é 6, vezes o y, que é 8. Ok até aí, beleza? Todo mundo acompanhou? Então vamos lá. Vamos fazer essa continha aí.
menos 989,53. Professor, depois eu deixo eu ver a fórmula. Volto aqui nela para você. L sobre 6, MM, 2 menos x menos x1 ao quadrado, dividido por x1 vezes y. Alguém fez ele? Deu esse valor? Professor, tem como você me lembrar quem é o x, x1 e o y dessa forma? Vou voltar aqui, ó. A fórmula, né? A gente tem que definir x1 maior do que x. Então, eu tenho aqui os dois primeiros trechos, ó. 6 e 3. São os dois primeiros trechos de cada triângulo. Tá? Então, como a gente tem que definir que o x1 é o trecho maior, então eu defini o x1 como 6, porque é o trecho maior. Aqui 6 e 3, maior é o 6, então esse aqui eu estou definindo como x1. Entendeu? Ah, sim, lembrei, obrigado. Lembrou? Show, valeu. Próxima combinação também aqui, a gente vai ter que ver isso, ó. Vamos ver aqui, ó. Essa daqui, então, é a nossa terceira combinação para o delta 1, 0. De novo, eu tenho dois triângulos diferentes, né? Dois triângulos diferentes. Vamos definir aqui, ó. Eu tenho o primeiro trecho 6 desse triângulo e o primeiro trecho do segundo triângulo 10. Quem que é maior? O 10. Automaticamente, esse 10, então, eu vou estar chamando de x1. E o 1 aqui, nesse caso, vai ser meu y1. O 6 vai ser meu x. E o 5 vai ser meu y. Entenderam? Agora mudou de posição. Vocês lembram lá, o outro lá, o x1 era o 6. Agora ele passou a ser o x e o x1 passou a ser o 10 do segundo triângulo. Toda vez que for triângulo com triângulo, vai ter isso aí. Se eles forem diferentes, a gente tem que fazer essa análise. Se não for, você pega aquele lado da tabela. Se for igual, né? Se for um triângulo igual, aí a gente pode usar aquela tabelinha mais fácil, né? Que é essa daqui, ó. Que Ô, professor, são triângulos iguais. Oi? Por que no outro o senhor não escolheu o 8? O 8 era maior do que 3. Não, então, mas olha só, vou voltar aqui então. Eu tenho que pegar os dois primeiros trechos. Tem que pegar o primeiro trecho que é 6 e o primeiro trecho aqui que é 3. O 8 está no segundo trecho, tá vendo? Viu? Entendi. Viu essa diferença? Eu tenho que analisar os dois primeiros trechos de cada triângulo. O 6 e o 3. Aqui nesse segundo, tem que analisar o 10 e o 6. Sempre o primeiro trecho, que vão ser os valores de x e x1 que eu vou ter que definir. Entendeu? Então, vamos lá. Para a segunda fórmula, o terceiro trecho, ó, a fórmula continua sendo a mesma. L sobre 6, M, que multiplica 2 menos x1 elevado ao quadrado, isso dividido por x1 vezes y. Essa fórmula, então, vamos ter os valores 11
sobre 6, o M menos 2,73 vezes 22,72 do E0 multiplicado por 2 menos o nosso X aqui agora é o 6 menos o X1 que é o 10 elevado ao quadrado dividido por 10 que é o X1 vezes o Y que é 5 agora. Por favor. Ok? Dúvidas aí? Esse valor, então, nós vamos... Oi? Pro lado. Esse valor nós vamos ter, então... Professor, você pode ajeitar sua folha um pouquinho para o seu lado esquerdo, por gentileza? Isso, que aí quando você chegar no final da folha vai dar para enxergar melhor. Obrigado. Perfeito agora, valeu. R$ 191,04. Alguém confere para mim? Professor, na fórmula, o 22,72, ele multiplica esse parênteses aí, né? Multiplica esses colchetes todinho, né? O resultado desses colchetes e vezes o 2,73 de novo. Show, valeu, professor. Alguém está acompanhando os valores aí para ver se está tudo certinho? Então, gente, olha só, continuando. Então, o nosso é zero, né? O nosso é zero. O delta 1, 0, né? A gente dividiu em 3 partes, né? Essa primeira parte, triângulo com parábola, nós achamos 5.668. Segunda parte, triângulo com triângulo, nós achamos 989,53. E na terceira parte, outro triângulo com outro triângulo, nós encontramos 191,04. Então, vamos lá. Delta 1, 0, então nós terminamos. Vamos partir agora para o delta 1. Nosso delta 1,1, a gente verificou, né? A gente verificou que é a combinação de triângulo com triângulo somente, né? Foi o triângulo do E1 com o triângulo do E1. Delta 1,1 é E1 com E1. Ele com ele mesmo, né? Então, a gente viu aqui, eu tenho 2,73 para esse primeiro triângulo, 2,73 para esse segundo triângulo. As medidas, né? São 6 e 5, 6 e 5. Lembrando, os dois são negativos. Agora, eu tenho 2 triângulos iguais, correto? Então, essa fórmula que a gente vai usar para o delta 1,1 é aquela fórmula simples. Aí agora eu posso voltar na formulinha simples, ó. Triângulo com triângulo, eu encontro 1/3 de LMM. 1/3 de LMM. Então, esse valor eu vou ter 1/3 de 11, que multiplica 273 vezes 273.
27,33. Então, delta 11, 27,33. Esse valor positivo, correto? Os dois momentos negativo, negativo, negativo. Eu tenho um valor aqui do delta 11 positivo. Então, vamos lá. Fizemos as combinações delta 1, 0, as três combinações do delta 1, 0 e a combinação do delta 1, 1. Aí agora, né, o próximo passo é a gente definir o valor correto do X1, né? Porque lá na frente, lá no início do exercício, a gente tinha colocado o X1 como uma carga virtual, né? Então, agora eu preciso definir o valor correto dele. E lembrando, né, que esse valor do X1, né, é o valor que nós vamos encontrar para a nossa reação VB. Porque a gente trocou, né, a VB, né, a carga inicial VB, pela nossa carga virtual X1. Então, esse valor vai ser o valor do VB lá na hora que a gente for fazer as correções. Vamos lá, para a gente fazer a correção aqui e achar o valor de X1, eu preciso aqui, como a gente tem grau de velocidade 1, eu preciso só montar aquela equaçãozinha do primeiro grau, né? Delta 1, 0, mais delta 1, 1, X1 igual a 0. No delta 1, 0, a gente teve três combinações. Eu tive o valor de menos 5.668,16, menos a segunda combinação que deu 989,53. Ô, professor. Oi? Alguém em dúvida? Alguém me chamou? Essa conta de menos 989, eu não estava achando esse resultado. Eu estava achando 400 e alguma coisa. Deixa eu refazer aqui. Tem como você refazer ela aí? Deixa eu refazer aqui. É 494, né? 76? Isso aí. Pessoal, desculpa aqui então, ó, o colega corrigiu a gente. Lá na segunda combinação que a gente fez triângulo com triângulo da segunda parte, né? Corrijam aí para mim o valor, 494,76. Negativo, tá? Deixa eu refazer a terceira aqui de novo. A terceira vocês fizeram? Bateu o valor? Bateu. Bateu? Então vamos adiante. Não, só vou trocar esse valor aqui, ó. 989,53 passou para menos 494,76 mais 27,33 vezes o X1 igual a 0. Valor do nosso X1 igual a 232,49. Acharam? A equaçãozinha simples do primeiro grau, né? Joguei todo esse valor para lá, o somatório de 5.600, com 494 e 191 para o outro membro, e dividi por 27,33. A gente encontra aí X1 igual a 232,49.
Professor, Oi. eu acho que eu perdi por que é a combinação de com 1 que multiplica pelo x1. Vai ser sempre assim? É sempre ele, porque é onde a gente está aplicando lá no sistema principal a carga x1, né? Uhum. É da correção dela que a gente tem que fazer no final, com essa expressão, né? Entendi. E se tivesse, vamos supor, se fosse maior, tivesse um x2 no caso? Então, aí seria, você lembra, não sei se você vai recordar, é delta 0 mais delta 1x1 mais delta 2x2. Ah, tá, vai ser 2x2. Porque é tudo a primeira linha, né? Aí a Uhum. gente contaria uma matriz, delta 0, delta 1 e delta 2. Na segunda linha, delta 0, 2 2. A gente vai fazer um exercício depois com esse x2. Aí você vai recordar. Beleza. Obrigada. Nada. Deixa eu pegar uma folhinha branca aqui pra gente continuar. Quiserem copiando aí enquanto isso. Como tá aí, gente? Tranquilo, por enquanto? Tá de boa, professor. Tranquilo. Muito bom. Vou tirar essa folha e vamos partir para o próximo passo. Então, esse valor do X1 que a gente encontrou, né? 232,49. Esse é o valor que a gente vai utilizar para a gente poder fazer as correções. Como que a gente corrige todas as reações? Esforço final é igual ao esforço do E0 mais o esforço do E1 x1. Lembram? Então, o esforço final é igual ao esforço do E0 mais o esforço do E1 corrigido pelo x1. Para cada reação que a gente tinha lá no início, ó, VA, VB, VC, HA e o momento onde a gente quer calcular esses valores. Ok? Então, o momento que a gente vai precisar, momentos principais, o MA, o MB e o MC. Depois a gente calcula outros momentos aqui. Então, as três reações verticais que a gente tinha lá no início. Então, agora lembrando, quando a gente faz esse esforço final, né, a gente tem que pegar todas as reações que a gente tinha no início do exercício. VA, VB, VC. HA, MA, MB, MC. Voltando aqui, ó, lá no início, nós tínhamos VA, VB, VC, HA, momento em A, momento em B, momento em C. Depois, na hora que a gente acabar de calcular isso, nós vamos calcular os momentos onde a gente tem um ponto fora da curva, né? Que vamos dizer assim, um ponto crítico na estrutura, que é onde a gente tem essa carga aplicada de 25 e essa outra carga aplicada de 25, duas cargas concentradas. Então, aqui é um ponto onde a gente precisa definir momento, que é onde a gente vai ter uma concentração maior de armadura depois, né? Então, vamos voltar lá. Então, a gente pegar aqui, ó, o VA.
eu preciso VA lá em 0, mais o VA de 1 corrigido pelo X1. Então, vamos voltar lá na estrutura inicial. Vou pegar minha folhinha aqui. O VA de 0, 165. Então, VA de 0, 165 para cima, mais o VA de 1. VA de 1, 0,45 para baixo. Então, esse 0,45 eu vou considerar ele aqui negativo, porque ele está em sentido oposto. 0,45, corrigido pelo X1, que foi 232,49. Vê, está legal. Ok. Então, esse 232,49 vezes 0,45, né? Menos 165. Vou ter uma reação aqui em VA. Não, desculpa. Eu peguei o VA só da distribuída, né? Não pode, né? Deixa eu tirar essa folha aqui, vamos fazer de novo aqui, desculpa. Então, X1 nosso, 232,49. O esforço nosso vai ser em função do E0 mais E1, X1. Primeira reação nossa, então, VA. VA de 0 mais o VA de 1, X1. VA nosso, então, vai ser... VA, nós tivemos 3 reações, né? Da distribuída, que foi 165. Da primeira concentrada, que foi 18,18. Mais da segunda concentrada, que foi 2,27. Então, tinha 3 reações, porque eu tinha 3 cargas. Mais o VA de 1, negativo 0,45, que multiplica o X1, 232,49. Legal? Tira aí onde que eu tinha calculado na hora que eu fiz a primeira vez aqui, só 165, né? Eu tinha esquecido das outras 2 cargas concentradas. Então, esse nosso VA vai ser igual a 80,83. VA 80,83. O nosso VB, de novo, mesma expressão lá de cima, VB de 0 mais VB de 1 corrigido pelo X1. Pergunta aqui, qual que é o nosso VB em 0? 0, não é, gente? Porque a gente não teve reação em B na hora que a gente fez o E0. A gente não teve carga nenhuma, a gente trocou, né? A gente trocou a reação VB pelo X1. Então, no diagrama E0, na estrutura E0, a gente não teve apoio B. Então, esse apoio aqui, VB0, é 0. Quem que eu vou corrigir? Qual que foi o VB em 1? Lá no apoio B, a gente trocou pela carga X1 igual a 1. Então, eu tenho resultado igual a 1 da carga, vezes a correção, 232,49. Logo, o VB é igual a 232,49.
49. O mesmo valor do X1. Lembram que eu falei que o valor do X1, né, ia ser igual ao valor do X1, né? Que o valor do VB igual ao valor do X1, porque a gente trocou, né? A gente trocou a reação VB pela carga pontual virtual lá, né? X1 igual a 1. Ô, professor, esse 18,18 e o 2,27, no caso é o 18,18 do segundo trecho? É o VA da primeira carga de 25 e o VA da segunda carga de 25. Ah, entendi. A carga distribuída, no caso, né? A carga concentrada. A concentrada. A distribuída, no caso, é a 165, né? 165, exato. 165. Entendi, professor. Valeu. Pessoal, vocês querem dar um 10 minutinhos para beber uma água e no banheiro? Quer dar um descansinho para dar uma copiada aí, alguma coisa? Vamos dar um intervalozinho de 10 minutinhos, tá? São 8h34, 8h45 a gente volta. Tá bom. Oi, diga. Eu vou fazer isso depois, eu vou resolver com calma, tá? Aí eu coloco lá para vocês. Ou posto no NEAD, que aí hoje eu estou resolvendo assim para vocês ir acompanhando, aí depois eu faço com calma para ficar também, até para tirar essa bagunça também, eu resolvo com calma e posto lá para vocês. Valeu, professor. Beleza. 10 minutinhos então. Tem que ver se tá todo mundo aí agora, peraí. Bora. Podemos? O Sérgio estava com problema para entrar, porque ele tinha caído. Ele caiu? Bora, acho que ele voltou ali. Voltou? Então vamos. Não sei não, eu tô vendo o contato dele aqui, mas não tá respondendo. Sérgio. Acho que ele tá conectando ainda. Ele falou que tá tentando, já tem um tempo que não tava conseguindo entrar. Porque ele deu um probleminha na internet dele lá, ele teve que reiniciar. Turma, como que está a situação de vocês? Está todo mundo trabalhando? Vocês estão conseguindo ficar em casa? Como que está a situação de vocês? Trabalhando, professor. Trabalhando, né? Tô em casa, que eu já não fazia nada, né? Tô trabalhando também. Trabalho normal. É, né? Trabalhando normal. Pegando até mais cedo agora. É complicada a situação, né? A gente está passando por uma situação que a gente nunca imaginava que ia passar, né? Verdade. Situação tá feia. Eu acho que escola, eu trabalho com ensino médio também, né? Escola, eu acho que vai ser um ponto que vai demorar a retornar com coisa presencial, assim, porque vocês imaginam a escola com criança, com... A gente adulto, né? O pessoal adulto até consegue
manter uma distância segura, né? Alguma coisa assim de ter um... Agora, vocês imaginam criança que pega lápis de um, põe na boca, pega a água de um, toma no mesmo copo. Você imagina que ponto de foco de disciplinação vai ser isso, né? Então, eu acho que escola, principalmente escola de ensino médio de criança, vai demorar a voltar ainda presencial. Verdade. Pelo jeito, sim. Vamos lá, então? Bora. Entrou. Então, vamos. Então, nós fizemos, ó, na folha anterior, o VA e o VB, né? Retornando o VB o mesmo valor que a gente encontrou para o X1, porque foi o lugar que a gente trocou a reação VB pelo X1. Então, agora vamos para o VC, que está faltando o nosso VC. Então, o nosso VC também vai ser em função VC de 0 mais VC1 corrigido pelo X1. Aí eu vou pegar lá o VC de 0 da carga distribuída 165 mais da primeira carga pontual 682, da segunda carga pontual 2272. Certo? Daí 3 reações, 3 cargas diferentes, né? 3 reações para VC. Mais o VC1 a gente lembrando que o VC1 foi definido como reação para baixo, né? Então, menos 0,55 corrigido pelo X1, 232,49. Esse valor de VC nosso vai ser igual VC 66,67 kN. Lembrando, né, gente? Lembrando, o somatório dessas 3 reações, VA, VB e VC, tem que ser igual ao somatório das cargas aplicadas. Então, nós tivemos aqui, ó, 80, 83, mais 232,49 do VB, mais 66,67 de VC. Esses 3 valores R$379,99, arredondamento. As reações nós tivemos 50, né? 25 mais 25, e 30 vezes 11 mais 50, 380. Então, a somatório das forças aplicadas, 380, para as reações 380 também, né? Então, isso, ok. Podemos ter errado alguma coisa, né? Mas, pelo menos, até aí a gente está num caminho que parece correto. Então, principalmente aí por essas reações, então o somatório delas está batendo com a aplicação das forças. Tudo bem até aí? Então, mais uma reação que falta agora é a nossa reação horizontal. HA. HA de 0 mais HA de 1 corrigido pelo X1. Nós não tínhamos força nenhuma na horizontal, nem em 0, nem em 1. Então, logo, nosso HA igual a 0. Não tem força na horizontal,
não tem reação na horizontal. Vamos então agora para os momentos, cálculo dos momentos. Momento em A. Vou pegar aqui pelo desenho, ó. Uma parábola. Uma carga concentrada gerou esse diagrama. Outra carga concentrada gerou esse diagrama. E na hora que a gente fez o E1, gerou esse diagrama. Pelos próprios desenhos que a gente viu e que a gente formou em cada estrutura, né? Esses três aqui do E0 e esse daqui do E1. Pelo próprio desenho a gente consegue analisar aqui o momento em A, né? O momento em A, também de MA0 mais MA de 1 x1, a gente vai ver que dá zero. Por quê? Aqui deu zero. Aqui deu zero. Aqui zero. E aqui zero. Logo a gente conclui que o momento em A é igual a zero. Momento em C. Momento em C. Pelo desenho também a gente consegue analisar todos esses valores. Momento em C aqui, zero. Momento em C aqui, zero. Momento em C aqui, zero. E momento em C aqui, zero. Logo, MC de 0 mais MC de 1 x1. Logo, também a gente consegue visualizar só pelo desenho que o MC também é igual a zero. Correto? Então, vamos lá. Um outro momento que é muito importante aqui é o nosso momento em B. Lembrando que o nosso momento em B não está no meio, está em 6 e em 5, lá na parábola. Esse momento em B, né, ele não está no meio da estrutura. E o nosso momento máximo, né, está no meio da estrutura. Então, olha só, o que nós vamos ter que fazer? Relembrando, a gente chegou a fazer um exercício desse sala. A metade aqui, é 11, é 5,5. Então, tá aqui, ó, tá um pouquinho antes aqui desses 3 aqui, ó. Certo? Então, o ponto simetria aqui da viga, né? É em 5,5. É onde está esse valor aqui, ó. 5,5 para cá, 5,5 para cá. Esse momento máximo aqui eu tenho. Esse aqui vale aquele momento lá que a gente calculou lá na parábola, 453. Né? Foi o valor que a gente calculou da parábola inicial lá. A gente precisa calcular aquele pedacinho ali. Aquele pedacinho ali de 6. Como que a gente calcula ele? Quem lembra? Um pedaço da parábola. Desenha a parábola aqui novamente, ó. No meio do vão, que é 5,5, eu tive um momento máximo de 453, correto? 453,75. Mas o meu momento em B é logo que depois e ele vale em 6, né? Esse pedacinho. Como que eu acho esse pedacinho aqui da minha parábola? Como que eu acho esse pedacinho aqui da nossa parábola?
esse momento aqui, ó, vou chamar aqui momento em B. Esse MB aqui da parábola, ele é PX sobre 2, que multiplica L menos X. Lembram dessa fórmula? Então, PX, né, sobre 2, que multiplica L menos X. X é o pedaço que eu estou procurando, então esse X meu aqui vale 6. O P é a carga distribuída e o L o vão todo, né? Então, esse MB nosso, ó, vai ser 30 da carga distribuída, vezes o X, que é 6, dividido por 2, que multiplica 11 menos 6. Professor, quando for parábola, vai ser sempre essa fórmula aí? Aqui é porque o apoio B nosso não está no centro, né, dessa... Então, sempre que ele estiver fora, né, esse apoio B que a gente precisa calcular, sempre que a gente precisa calcular um pedaço da parábola que não está no centro, eu preciso dessa fórmula. Entendi, então, professor. Em qualquer lugar aqui que eu for calcular um pedaço de uma parábola que não está no centro, eu uso essa fórmula. Por exemplo, se eu for calcular aqui, se eu for calcular aqui, então eu preciso desse valor. Show de bola, professor. Obrigadão. Então, aqui eu tenho um MB de 450. O MB da parábola, então, 450. Voltar aqui no nosso desenho, ó. Eu preciso do MB aqui também, nessa pedacinho aqui do meu triângulo. Lembrando, vou redesenhar ele aqui, ó. Lembrando, a carga de 25 está aplicada aqui, formou um triângulo aqui. Aqui eu tenho 6, não, desculpa. Aqui eu tenho 3, e aqui eu tenho 8. E aonde eu quero calcular o pedacinho é aqui com mais esses 3 aqui. Então, aqui eu vou fazer uma semelhança de triângulo, ó. Esse primeiro momento meu aí, esse maior momento aqui tem o 54, para uma distância de 8. Então, ó, eu tenho um triângulo maior de 8 de base e 54 de altura. Eu quero achar esse outro triângulo aqui agora. Então, eu vou ter um triângulo menor, de 5, agora de base, e X aqui, para essa altura aqui. Entendido? Ó, aqui vale 5, né? Que é onde o MB aqui, que é o apoio B, que eu estou precisando. Não é 5,5, professor? Não, 5,5 é a metade da viga, né? Ô, professor. Aonde o apoio B está montado, aonde o apoio B foi adaptado, né? Ô, professor. Certo? Aí você sempre vai entendi. somar a distância e depois dividir ela por meio? Como que é? Não entendi. Repete para mim. Aí que você marcou o ponto próximo o ponto B próximo do ponto 8, da distância 8. Uhum. É porque é onde eu tenho o triângulo, né? Como eu quero pegar essa distância aqui, eu peguei esse lado do triângulo. Aí eu vou fazer uma proporção aqui, uma semelhança de triângulo, né? Então vamos lá, ó. Posso fazer qualquer proporção, né, gente? Ó, vou fazer, ó, a base do maior está para 54, assim como a base do menor, 5, está para X. Logo, X vai ser igual
3409. Beleza, gente? Certinho, professor. Então, vamos lá. Ó. Voltando agora para o terceiro triângulo, olha. Prestem atenção. Esse... Esse VB, né? Onde que eu quero o MB, ele está aqui nessa posição, ó. Nessa posição. Essa carga aqui é onde foi gerado esse diagrama de momento. Tem uma distância de 1 para cá e de 10 para cá. Então, o triângulo que eu vou fazer a semelhança é esse lado aqui agora, ó. O lado esquerdo. Então, vamos lá, vou trocar aqui, ó. Então, agora a gente tem esse triângulo maior, né? Que deu o valor de 22,72 de momento. E eu quero encontrar aqui aonde passa o apoio B. Esse pedacinho aqui. Esse MB aqui, então, vai ser, então, a relação, ó. Daqui até aqui eu tenho 10. E daqui até aqui no apoio B eu tenho 6 agora, correto? Então, vou ter um outro triângulo menor aqui, ó. Esse triângulo maior de 10 para 22,72. E um outro triângulo menor agora, de 6 para X. Então, qualquer relação aqui, ó, qualquer proporção da semelhança aqui do triângulo, 10 está para 22,72, assim como 6 está para X. Então, eu tenho aqui um MB aqui, ó, para esse pedacinho, de 13,63. E, por último, o último MB que a gente precisa é o MB do X1, do E1, que é o próprio onde o X1 foi aplicado. E ele teve valor aí que a gente calculou de 2,73. 2,73. Negativo, né? Então, agora a gente consegue calcular o MB, ó. Vamos lá no calcular o MB agora, ó. MB de 0 mais MB de 1, X1. Beleza? Então, o nosso MB vai ser igual o MB de cada um desses lá que a gente calculou. Ó, da parábola, pedacinho da parábola, 450, mais o pedaço do segundo triângulo, 34,09, mais
pedacinho do segundo triângulo que a gente calculou. Que é esse valor 13,63. Então, estudo aqui do MB0 mais o 273 negativo, né? Vezes o 232,49. Ok, gente? Pessoal? Ok, professor. Beleza, professor. Tá tudo bem? Beleza, professor. Ficou muito quieto, eu achei que tinha caído a rede. Então, vamos lá, ó. Nosso MB, então. 273 vezes 232,49, né? 450 mais 34,09 mais 13,63. Menos o rico na memória. Então, eu tenho um momento negativo em B de menos 136,98 quilonewtons metros. Entendido? Então, a gente achou aí o MA pelo próprio diagrama, o MC pelo próprio diagrama, e o MB a gente teve que pegar cada pedacinho da parábola, que deu 450, pedacinho do primeiro triângulo, que deu 34,09, pedacinho do segundo triângulo, que deu 13,63. Corrigido pelo MB de 1, corrigido pelo X1, que deu 233,49. Com isso, a gente acha o MB de 136,98. Então, definindo todos esses esforços, todos esses momentos, a gente consegue fazer nosso diagrama final. Então, partindo para o nosso diagrama. VA, VB, VC. Momento aqui, 0. Momento aqui em C, 0. 0. E momento em B, menos 136. Então, se deu negativo, ele vai para cima. Menos 136,98. Para a gente poder alinhar e ter como base, a partir desse 136 até o C, uma tracejada, só para a gente ver como vai ficar a parábola, e do 136 até o A, uma parábola também para a gente poder ter como referência. No meio desse primeiro trecho aqui, né, 3 e 3, a gente tinha uma carga concentrada aplicada de 25, e no final do segundo trecho, a 1 metro do final, a gente tinha uma outra carga concentrada de 25. Essa carga concentrada faz um segmento de reta, né, uma flecha em segmento de reta, né? Vou linkar esse final desse 25 com o 136 e com o MA, com apoio A. A segunda carga de 25, a gente tem a mesma relação, ela faz uma flecha para baixo, né? 0 em C
e ligou esse valor com 136,99. Essas duas cargas de 25 ficou esse formato triangular por conta de ser uma carga pontual. Mas a gente recorda que aplicado em toda a viga, a gente tinha uma carga distribuída. Essa carga distribuída ao redor desse segmento de linha reta vai gerar uma parábola. Então, daqui para cá se formou uma parábola e daqui para lá se formou outra parábola. Do 136 até esse 25 formou uma parábola e do MC até essa flecha uma outra parábola. Entendido, gente? Entendido. Foi que a gente comparou um com o outro no caso, né? Oi? Os triângulos, um de cada lado, são aqueles que a gente comparou, né? Por causa dessa carga pontual aplicada aqui, né? Uhum. Agora, como a gente tem esse MB lá para cima, né? Ele fez essa ligação do ponto final de cada uma dessas cargas até o 136. Entendi. E no caso, professor, para cima da linha é negativo e para baixo da linha é positivo, no caso, né? Isso, a gente tem a linha neutra, né? O eixo da viga, né? Uhum. Para cima aqui a gente tem momento negativo e para baixo a gente tem os momentos positivos. Show, professor, valeu. Beleza? Aqui as reações, só para a gente linkar, né? Aqui em A, reação em A, deu 83, né? Em B, o valor do X1, 232,49. E o valor de C, 66,67. Deixa eu olhar aqui. Meio ponto isso aí. Outra pergunta, eu cheguei a fazer essa pergunta para vocês em sala de aula. Nós temos 3 reações aqui. A gente está vendo que elas estão completamente desproporcionais. 80, 83, 232 e 67, aproximadamente. Está correto essa desproporção entre elas? Tá para manter o equilíbrio, né, professor? Para manter o equilíbrio, né? Professor, e lembrando que essa carga, essa reação em B, ela é bem maior porque ela é a carga que está sofrendo maior esforço mesmo, porque ela é a carga central. Então, toda essa viga está descarregando a maior força em cima dela. Entendi, professor. Beleza? Diga. Ajustar a folha? Oi? Ajustar a folha? Vê, tá bom? Aí, valeu. Ô, Tom, eu queria um feedback aí de vocês aí, como que foi? Deu para acompanhar? Foi o método que eu usei aqui de ficar transcrevendo assim para a folha, vocês acharam legal? Deu para acompanhar? Tiveram alguma dúvida? Deu, eu gostei. Eu gostei, professor, deu para acompanhar. Deu também. Tranquilo, professor, também deu para acompanhar também. Aí eu queria um retorno de vocês na boa mesmo para poder tentar melhorar, né? Ver se desse jeito ficou legal, se a gente continua desse jeito. Só ajustar a câmera para pegar a folha inteira mesmo, tá ótimo. Né? Toda hora tem que ficar... Professor, não liga não, professor, você é corneteiro. Né? O Leandro na aula, vai. É mesmo? Não. Olha, aí, ó, começar a entregar aí, hein? Qual é, Beatriz? Tá tirando? Não, esse método deu certo, dá para manter assim. Não foi a Bia que falou não, cara. Pessoal, então, eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou transcrever toda essa resolução que eu fiz mais organizado, né? Para vocês.
e vou postar lá no NEAD para vocês, tá ok? Tá ótimo. Aí, ou se vocês quiserem, eu coloco aí no grupo de vocês também para vocês visualizarem aí, não sei o que fica mais